Então, gente, certa vez, Jesus e Nicodemos estavam conversando a respeito do novo nascimento. Isso você vai encontrar lá em João, capítulo 3. Então, e Jesus dizendo para Nicodemos o seguinte, que para que ele entrar, se entrar no reino dos céus, você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer de novo. E Nicodemos até perguntou a Jesus o seguinte, então, como que pode nascer de novo? Será que um filho vai ter que voltar ao ventre? E Jesus dizia, não. Nascer da água e do Espírito. Isso significa o quê? Significa o seguinte, que o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o que são nascidos da carne, ela tem a sua característica terrena. Então, a pessoa que nasce, uma criança, ela nasce sem pecado, né? Então, uma criança, ela não tem pecado, então ela não precisa descer as águas. Ela não precisa ser batizada nas águas, porque o batismo nas águas é para o sepultamento do pecado. Então, quando a criança nasce, ela não tem pecado. Só que a natureza carnal, ela vai tomando espaço ao decorrer dos anos, né? Você vai crescendo, então você vai tendo hábitos, né? Então você começa a gerar em você a necessidade de pecar. Então você começa a lhe pecar, você começa a ter envolvimentos com pessoas, então você começa a fazer coisas que a sua carne deseja. Só que esse desejo carnal, ele precisa ser arrancado, e isso só com batismo nas águas. Por isso que Jesus disse que tem que nascer da água. É o batismo, é o sepultamento, porque quando você se batiza, você está ali deixando para trás tudo aquilo que o teu corpo carnal deseja. Então, você passa a nascer das águas. Então, você ali é mergulhado naquele rio, naquela piscina, e ali onde o homem de Deus vai e te batiza, então você se levanta purificado. Só que não basta só o batismo nas águas, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo também. Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente herda o quê? A característica do seu pai, da sua mãe. Então, você herda o DNA deles. Então, o Espírito Santo, você precisa nascer do seu pai espiritual, que é Deus. E a natureza de Deus, você tem que herdar ela. Então, quando você recebe o Espírito Santo, então você recebe uma nova vida, você recebe uma nova postura, sabe? Você começa a herdar as características do seu pai. E Deus, ele é o quê? Deus, ele é amor. Deus, ele é tudo de bom. Então você começa também a herdar aquilo que teu pai é. Como você vê na palavra, os frutos do Espírito é o quê? Amor, mansidão, temperança e por aí vai. Então você herda esses frutos, entendeu? E isso é para que você venha herdar o reino dos céus. Aí a pergunta vai o seguinte, aquele homem lá da cruz, que estava ao lado do Senhor Jesus, ele precisou se batizar nas águas? Ele precisou se batizar no Espírito Santo para entrar no reino dos céus? Não, né? Então, aí eu te faço uma pergunta. Aquele homem ainda ia ter tempo para se batizar nas águas? Ele ia ter tempo para buscar o batismo com o Espírito Santo? Não. Por isso que você e eu, estando ainda vivo, você tem que buscar esses dois batismos. Porque aquele homem, ele teve essa oportunidade, porque ele estava ali ao lado de Jesus, e Jesus disse que naquele dia ele estaria com ele no paraíso. Porque aquele homem, ele aproveitou Jesus ali e reconheceu o poder de Jesus. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim. E Senhor Jesus, ainda hoje
tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi o quê? Ele era o quê? Ladrão, ele tinha um monte de pecado, mas na hora da morte ele reconheceu Jesus. Só que eu e você, a gente está vivo, a gente está aqui no mundo. Então a oportunidade é agora, porque você não sabe o dia da manhã. Então você precisa buscar esse batismo com o Espírito Santo e batismo nas águas, para que você venha no dia da sua morte, ou no dia que Jesus voltar, você esteja em dia, você entre no reino dos céus. Agora, claro que o batismo com o Espírito Santo, ele não acontece quando você escolhe, eu vou me batizar hoje no Espírito Santo e o Espírito Santo vai descer sobre você. Não é assim. A decisão de batizar nas águas, ela é rápida. Você escolheu, hoje eu vou me batizar nas águas, pronto. Você batizou na água, pronto. Só que o batismo com o Espírito Santo não é quando você quer. Entendeu? Assim, ele não vem quando você quer. Você tem que buscar. Mas você não sabe quando que o Senhor vai derramar esse batismo. O negócio é que você tem que buscar. Você tem que se dispor a buscá-lo. Você tem que buscar mais. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ir na igreja. Você tem que se envolver com as coisas de Deus. Então fica ansioso. Porque no tempo certo, ele vai descer sobre você. Ele diz assim, ficar em Jerusalém, para que do alto venha sobre vós o poder do Altíssimo. Então você busca, faça a sua parte e fique descansado, porque no momento certo o Senhor vai e te sela. Ah, mas se eu morrer sem um batismo com o Espírito Santo? Você está buscando, não está? Então pronto. O seu papel é buscá-lo na hora certa, nem que seja na hora da morte. Ele te sela, entendeu? Que o Senhor nos abençoe.